noite, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Graças a Deus, mais uma noite de estudo, nós que somos os aprendizes do Evangelho. Como todo aprendiz, muitas das vezes erramos, acertamos, mas perseverantes, voltamos de novo às nossas leituras, aos nossos aprendizados e com perseverança lutamos para conseguir melhorarmos espiritualmente e assim sairmos mais leve para um novo retorno espiritual, aonde um dia haveremos de retornar. E é assim este ciclo, aonde aprendemos, vamos nos melhorando e aos pouquinhos nos aperfeiçoando. Mas não devemos ser muito duros conosco mesmo, com nós mesmos, pois é necessário esse tempo de aprendizado. Não brigue porque você se comporta ainda de maneira errada, ou que ainda é teimoso, ou ainda não consegue amar do jeito que Jesus gostaria que todos nós nos amássemos, pois isso é um trabalho de formiguinha. Mas, ao mesmo tempo, já se passou muito tempo, né? Desde o dia em que o nosso querido Mestre nos apresentou o Evangelho. E agora, meus amigos, é hora de colocar em prática todos os ensinamentos e assim, de uma maneira serena, alegre e amorosa, estarmos em comunhão com os nossos irmãos aqui na Terra. Então, o Espiritismo, ele alerta que todas essas consequências dos nossos atos impensados, o vale tudo quando a gente vai levando a nossa vida, né? Onde é como se não houvesse amanhã. Não é bem assim que a gente deve agir. Nós devemos sempre trabalhar e refletir de acordo com os ensinamentos de Jesus, e assim trabalhando nossa mente e o nosso físico. Pois agora, neste período da Quaresma, que vai até o dia 2 de abril, nós devemos cuidar mais do nosso corpo e do espírito, buscando serenidade. Em resumo, esse período pós-festas, pós-carnaval, representa um retorno ao equilíbrio. Por isso, você sente essa vontade de ficar mais em casa, de buscar uma leitura, de buscar um sono com mais tranquilidade, ter mais momentos de paz e sair um pouquinho da agitação. Esse jeito de proceder é uma influência dos nossos mentores, nossos anjos guardiões, nos protegendo e dando aquele sinal que devemos estar atentos ao nosso equilíbrio. E é um convite também ao estudo. Por isso, se você vê que tem algum amigo que está meio aflito, conturbado, que não está sabendo direito como agir e como seguir a sua vida, convide este amigo para juntar-se a nós aqui nessa corrente do bem, neste elo de oração, aonde ele há de encontrar mais serenidade. Convide os seus amigos para o Evangelho, para este momento do Evangelho no lar, pois com certeza nós, através da vigilância com os nossos pensamentos, nós também haveremos de trazer essa orientação para esses que ainda não encontraram o seu caminho. E oração é igual a canja de galinha, não faz mal a ninguém. Então, dá esse recomeço nessa jornada de evolução moral. E continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão.
do livro Amar e Servir, Mensagens Mediúnicas, por Hernani Santana. Leitura 54. Almas Irmãs. Dos ouros rarefeitos destes prados, onde feliz minha alma habita agora, espesso alegres cânticos alados, como as cigarras que estimava outrora. Aqui não há chorar doridos fados, nem tristeza faz ronda nesta aurora. Guardo aqui os meus olhos deslumbrados na beleza do amor que a tudo enflora. Doce alma irmã que o sofrimento abate, ama, trabalha, serve e agindo espera, superando das penas o acicate. Livre da dor cruel que dilacera, serás musa outra vez deste teu vate, neste país de eterna primavera. Pelo espírito poeta Olegário Mariano. Sim, ele descreve lá do campos celestiais como ele pode enxergar a vida. De uma maneira feliz, ele agora vê que realmente é maravilhoso ver o cântico dos anjos, que ele compara às cigarras que ouvia pela terra. Com certeza, ele observa que num céu aonde a tristeza não há de encontrar espaço, naquele lugar aonde chegarão as pessoas que estão de bem com o seu coração e que não possuem mais desafetos. Aquele momento aonde a gente carrega só a paz no coração e não leva mágoa, não leva rancor e tudo, enfim, é paz em nossa mente. E assim ele consegue, com os seus olhos deslumbrados, observar o amor em sua perfeita magnitude, aonde em todos os lugares reina só concórdia. Ele ainda fala sobre o sofrimento, aquele sofrimento que nós deixamos nos abater aqui na Terra, através do amor desiludido, através do trabalho que não foi feito, através do serviço que adiamos tantas vezes. E assim, nessa espera sem fim, superando penas que poderiam ser evitadas se nós houvéssemos trabalhado o amor, o trabalho e servindo ao nosso próximo. E assim, com certeza, através desse trabalho e da compreensão do amor ao próximo, toda dor será dissipada de nossas vidas, de nosso coração e de nosso espírito, aonde um dia haveremos de partir aqui da Terra e encontrar um país, um reino, aonde é uma eterna primavera. Maravilhoso ter a certeza que tudo depende de nós, a vida que teremos, a vida que encontraremos e a reencarnação que um dia voltaremos. Tudo depende do nosso eu de agora, da maneira como estamos tratando, de como estamos alcançando o trabalho que prometemos servir e cumprir já lá no campo espiritual e que muitas das vezes nos entregamos à ilusão e não fazemos o que prometemos. Mas ainda é tempo, meu irmão, acorde e comece a trabalhar. E continuemos com o nosso programa.
Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradeço o retorno de nossa rotina na nossa casa, com nossas atividades, de vocês na escola, no trabalho, felizes pela oportunidade de todos os dias aprender cada vez mais. Agradeço a ajuda de vocês, a ajuda que sempre vocês dão para a nossa casa, as suas doações, pois juntos tudo podemos e nos fortalecemos e fazemos a diferença. A ajuda de vocês também no nosso projeto das placas solares está fazendo a diferença. A despesa com luz aqui na Assistência Paulo de Tarso é muito alta. Por isso, precisamos de você. Precisamos da sua contribuição financeira para ajudar a instalar energia solar. Sei que em breve teremos este benefício e a nossa conta será bem mais reduzida. Agradeço também a vocês que estão divulgando a nossa campanha da cadeira do papai, da poltrona do papai, que muito ajuda nossas vovós, dando a elas mais conforto. Continue divulgando. E vocês são muito importantes nesta divulgação. Lembrando, mais uma vez, que nossas atividades estão de volta. O Reiki às quintas-feiras, de 14h30 às 16h30. O nosso estudo do Evangelho e do Livro dos Espíritos, às quartas-feiras, de 3 às 4. E a reunião com a nossa psicóloga Ceíra, reunião do luto, às quintas-feiras, de 1h30 às 2h30. Em breve teremos mais novidades, pois o Geide está vindo fazer palestras em nossa casa. Em breve falaremos sobre os horários que serão estas palestras. E agora chegou o momento do nosso aniversariantes do mês de fevereiro. Parabéns para Carlos José Pinto, Marlene Martim Campos, Milena Rosa de Souza, Júlia Bonfim Cieira, Luísa Machado, Leonardo Neves Basto, Sérgio de Melo Machado, Roberta Virgínia Barros Bizarello dos Santos, Virgínia de Fátima Silva Belém de Araújo, Maria José Silvério, Albertina Zareba. Muitas felicidades! Não deixem de comemorar, assoprar a velhinha e ter ao seu lado pessoas que gostam de você e que ficam felizes com a sua felicidade. Agora que falamos dos alimentos que fazem bem ao coração, vamos falar dos alimentos que fazem bem ao nosso corpo, os alimentos não perecíveis como arroz, feijão, macarrão, a massinha da sopinha, fubá, açúcar, pó de café e também o material de limpeza que deixa a nossa casa tão cheirosa para quando você chegar e visitar as nossas vovós. Os materiais são desinfetante, cloro, água sanitária, sabão em pó. Nós gastamos muito sabão em pó, sabão em barra e também detergente de pia.
Se você não consegue trazer esses itens até a nossa casa, desejam ajudar a assistência, anotem a nossa conta no Banco do Brasil. Agência 0392, dígito 1, conta corrente 40052, dígito 1. O nosso Pix temos 2. Primeiro, o nosso CNPJ 34022 756 000153. O Pix celular, que é do Santander, 9986 35298. Se você deseja vir aqui e dar um beijinho na nossa vovó, ficamos na Ilha do Governador, Praia da Rosa, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem pertinho da Rádio Rio de Janeiro. O nosso horário de visita é de 3 às 5 da tarde. Você prefere passar no centro da cidade? Pois você trabalha ou mora mais perto do centro do Rio? Então anote o endereço: Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619, com a Simone da 13 de Maio. Anote o contato da sala: 3190-3873. A Simone estará lá de segunda a sexta, de 9 a meio-dia. Você também pode deixar sua contribuição, seu donativo para o bazar ou o nome para as preces. Se preferir, anote o e-mail: nomeParaPrece@acepaulodetarso.org. Lembrando que agora Paulo de Tarso também está no Instagram e no YouTube. Para acessar o YouTube, digite na barra de pesquisa @ACE Paulo de Tarso. E lá você encontrará toda a nossa programação. E no Instagram você encontrará as fotos do nosso almoço, que foi maravilhoso, nosso almoço de carnaval. E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo,
editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da codificação espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação,
Vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Olá, minhas amigas, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos em seu capítulo 1, não vim destruir a lei. Hoje vamos dar início às instruções dos Espíritos. A nova era inicia-se no item 9. Então, esse texto é uma mensagem do Espírito israelita, em Mulhouse, 1861. Diz assim nosso irmão: Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi instrumento de que Deus se serviu para se revelar por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a impressionar os olhos dos homens e a fazer cair o véu que lhes ocultava a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiram-lhe o sentido, porque, praticada em toda a sua pureza, não a teriam então compreendido. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixaram de ser uma espécie de frontispício brilhante, qual farol destinado a iluminar a estrada que a humanidade deveria percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos, que ela se propunha a regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar um inimigo. A inteligência deles, notável do ponto de vista da matéria e mesmo das artes e das ciências, era muito atrasada em moralidades e não teriam convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessária uma representação semimaterial, tal como então oferecia a religião hebraica. Os sacrifícios, pois, lhes falavam aos sentidos, enquanto a ideia de Deus lhes falava ao espírito. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura, da mais sublime, a moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo e estabelecer entre os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso a qual a natureza está submetida, que se cumpre. O espiritismo é a alavanca que Deus se utiliza para fazer com que a humanidade avance. São chegados os tempos em que as ideias morais hão de desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Tem elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Porém, não se deve acreditar que esse desenvolvimento se faça sem lutas. Não, aquelas ideias precisam, para atingir a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade moral tocarão os espíritos e eles se dedicarão a uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e lhes abre as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Bem, irmãos, esse depoimento aqui desse espírito israelita, que na realidade foi um rabino, ou seja, conhecedor profundo das leis do Velho Testamento, das leis de Moisés, de tudo que os profetas ensinaram, tudo que era ensinado nas sinagogas, é uma demonstração clara de que aquilo que Kardec propõe é o correto. Moisés, o Cristo e a doutrina espírita. Esse é o caminho que a humanidade vai ter que seguir para proceder o seu avanço moral.
porque o avanço intelectual e científico, ela já está indo, porque é da natureza, é da força das coisas, vão sendo descobertas coisas, novidades, o progresso vai vindo. Mas chega um ponto que o homem sente falta da parte moral. E aí ele vai buscar o quê? Uma religião que atenda à sua inteligência, que atenda à sua lógica, o seu sentido. Aí surge o espiritismo, porque as outras religiões até então, com misticismo, coisas fantásticas, mistérios e outras coisas, não atendem à inteligência do homem moderno. O homem moderno tem que ser cativado pela lógica, pela proposta moral, evangélica, cristã, mas dentro de uma lógica, que ele entenda e que ele diga, bom, realmente não posso contestar isso, porque faz sentido, isso é lógico. E é o que nosso irmão aqui está propondo. E que nós vimos no programa anterior falando da ciência e a religião. Então nós todos devemos ficar tranquilos, porque isso é uma questão de tempo e que todos vão um dia aceitar essa verdade lógica e que tem sentido. Por hora vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. Vamos agora à leitura do livro Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Lembrando que nosso livro já está no finalzinho e a próxima leitura será Mãos Unidas, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Continuemos a leitura. Leitura 75. Declara Allan Kardec: a crença é um ato de entendimento que, por isso mesmo, não pode ser imposta. E ousamos acrescentar que isso ocorre porquanto cada consciência cultiva a fé segundo o degrau evolutivo em que se coloca ou de conformidade com a posição circunstancial em que vive. Não seria justo violentar o cérebro da criança ao peso de indagações filosóficas, porque lhe não aceitemos as convicções infantis. Faz-se imperioso ouvi-la com paciência, guiando-lhe os raciocínios para os objetivos da lógica. É crueldade censurar o náufrago porque se agarre à tábua lodosa, provisoriamente incapaz de partilhar-nos a embarcação confortável. Ao invés disso, é forçoso lhe entendamos concurso fraterno. Excessos dogmáticos, lances de fanatismo, opiniões prepotentes, medidas de intolerância e injúrias teológicas podem ser hoje considerados por enfermidades das instituições humanas, destinadas a desaparecer com a terapêutica silenciosa da evolução e do tempo. Embora continuam para todos nós, os espíritas cristãos encarnados e desencarnados, constantes desafios a mais amplo serviço da sementeira de luz. Sabemos que a individualidade consciente é responsável pelos próprios destinos, que a lei funciona em cada espírito, atribuindo isso ou aquilo a cada um, conforme as próprias obras, que Deus é um infinito amor e a justiça perfeita, e que as forças do universo não acalentam favoritismo para ninguém. Todavia, conquanto sustentando a fé raciocinada nos alicerces do livre exame, cabe-nos sem qualquer atitude louva-minheira para com os tabus e preconceitos que ainda
exameiam no campo religioso da terra o dever de clarear o caminho dos nossos irmãos de humanidade em bases de auxílio, de vez que o Criador concede à criatura os meios indispensáveis para que efetue por si mesma a própria libertação. É por isso que Jesus proclamou: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Não disse o Mestre que o mundo já conhecia a verdade, nem precisou a ocasião em que a verdade será geralmente conhecida entre os homens, mas dando a entender que a verdade é a luz divina, conquistada pelo trabalho e pelo merecimento de cada um. Afirmou simplesmente: conhecereis. E continuemos com o nosso programa. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos. Maria Aparecida Siqueira Barros Peçanha, Luciano Siqueira Barros, Terezinha de Santana Alvarenga, Esmênia Martins Campos, Leda Martins Campos, Luiz Américo de Souza, Maria de Perpétuo Socorro Alves Moreira, Luzia da Silveira Paz da Silva, Assis Augusto da Silva Neto, Rosileide Guimarães, João Gomes da Nóbrega Júnior, Rodolfo Salcedo Rodrigues, José Miguel da Silva, Orlando Soares da Costa, Márcia Gomes da Silva, Norma Barbosa Lins, Débora Juliane da Silva, Angélica da Silva de Souza, Aníbal Gomes de Silva, Carlos Medeiros de Carvalho, Luciana da Silva Medeiros de Carvalho, Gabriel da Silva Medeiros de Carvalho, Maria Luísa Barbosa dos Santos, Cristiano Medeiros Gilo, Liliane Soares de Almeida Gilo, Nicolas de Almeida Gilo, Miguel Lima Medeiros de Carvalho, Marilene dos Santos Lima, Emily Vitória Lima da Cruz, Gael Silva Medeiros, Priscila Sastre, Sandra Sastre Celeste, Maria de Paula Gilo, Márcia Gilo, Ângela Gilo Sobral Martins. E demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha a sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados. Cândida da Silveira Medeiros, Aloir Orlando Medeiros, Fidelis Orlando Medeiros, Adir Orlando Medeiros, Francisco de Carvalho, Conceição Ribeiro de Carvalho, Robson José Silva, José Roberto Silva, Conceição Neves Leite,
Erlinda da Horta Mateus, Laura da Silveira de Barros, Ricardo Pimentel da Silva, Neuza Ribeiro, João Rodrigues Lima, Marieles dos Santos, Miriam Gilo, Nestor Odilon Gomes, Isaura Mendes Gomes e Lúcia Gomes de França. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, a caridade mais difícil de ser praticada é justamente aquela que somos tentados a esquecer quando assediados pelas nossas próprias imperfeições. Fácil será sempre entregar a outrem a moeda que sobra ou ajudar aos nossos amigos. Respeitáveis serão, invariavelmente, quaisquer atos em que a bondade se manifeste. Entretanto, não te esqueças da fraternidade sacrificial. Auxilia àquele com quem não conseguiste estabelecer ainda os laços de simpatia. Socorre ao que te parece mau e desprezível. Seja afável para com as pessoas cuja presença te cause mal-estar ou irritação. Atende aos imperativos da gentileza quando estiveres cansado ou faminto. Não perguntes pelas particularidades da vida do teu companheiro de jornada quando a curiosidade te insinue indagações aborrecidas que os molestem ou deprimam. Faze silêncio quando a maledicência te procure os ouvidos. Pratica a tolerância quando a cólera intente absorver-te o espírito menos habilitado ao entendimento. Visita algum irmão doente ou necessitado, semeando o carinho e o estímulo ao bem, quando fores tentado a manter longa conversação sem proveito. Ora com sinceridade pelos adversários de tua tarefa ou de teu caminho. Não reclames ao lado de teus amigos quando te sentires diminuído por qualquer gesto impensado de desconsideração. Não lamentes a falta de retribuição ao teu modo correto de proceder, impondo aos outros atitudes que ainda não se coadunam com a sua maneira de pensar e de ser. Ajuda onde outros desajudem. Persevera no bem onde outros desesperem. Semeia a luz na planície dura ou lamacenta da ignorância e espera mais um pouco, meu irmão, minha irmã. Não existe sementeira morta. Tudo nos responde no espaço e no tempo, de acordo com o bom ou com o mau impulso de nosso sentimento. E quem cultiva a caridade difícil, meu companheiro de todas as tardes, quem cultiva a caridade difícil é, sem dúvida, o companheiro do celeste semeador que plantou com suor e lágrimas a lavoura divina da solidariedade humana, por amor a todos nós, do berço de paia à cruz da flagelação.
Glória a Deus nas alturas, paz na terra a toda a humanidade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar, vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica deste instante pelo nosso Brasil, pela humanidade inteira. E assim seja.